Boa tarde, meus amigos, Célia e Alfredo. É um prazer estar convosco novamente Boa tarde. nestas reuniões quinzenais, não é? Que nós temos aqui do programa Reflexos. Este é a terceira edição do programa Reflexos de Vida e Fé. Somos, para quem ainda não acompanhou e que nos está a ouvir, quer dizer que são bem-vindos, naturalmente. E quem não nos acompanhou ainda e não sabe bem o que é isto, pois são três amigos que são cristãos, mas estão aqui a representar-se apenas a si próprios, não representam ninguém, e que estão a trocar impressões sobre assuntos que consideramos que são importantes, de uma forma livre, digamos assim, e espontânea. Neste caso, o nosso tema de hoje é tolerância. Tolerância é um tema muito atual, tolerância e intolerância, é um tema muito atual. Eu queria, entretanto, dizer às pessoas que nos estão a seguir que vocês podem fazer comentários na página do Facebook ou colocar algumas questões que nós depois poderemos ter oportunidade para falar, comentar aqui. Mas eu vou começar de uma maneira um bocadinho, não é aborrecida, mas é uma, nem sei se é surpreendente, mas é assim, eu não gosto muito da palavra tolerância, e vou explicar porquê. Porque, no sentido etimológico, a palavra tolerância tem vários significados, mas eu refiro-me à percepção que as pessoas têm da palavra tolerância, à utilização popular da palavra tolerância. E isso às vezes está mais relacionado com tolerância, parece ser um mal menor, alguma coisa que se aceita, contrariado. Também está associado um bocadinho a uma escala de tolerância à dor, não é? De 1 a 10, ou o que é. Portanto, esse aspecto da tolerância, não, creio que não é bem isso que nós vamos falar aqui. Eu gosto mais, quando se fala em relação à existência ou à realidade, uma realidade diferente, ou à realidade de pessoas que são diferentes, gosto mais da palavra aceitação. Podemos não concordar, mas aceitar que existem essas pessoas. Porque a tolerância pode querer ter uma ressonância de condescendência, não é? Eu tolero até certo ponto, não é? E não sei se é bem isso, porque a palavra é uma palavra que vem do latim, não é? Quer dizer sustentar ou suportar. E nós, quando usamos a palavra tolerância, popularmente, não é? Vulgarmente, não estamos a pensar nisso, estamos a pensar em conceder, em condescender, não é? E, portanto, queria deixar já esta nota desde o princípio, e passo já a palavra. Temos que perceber o que é que estamos a falar quando falamos de tolerância. Ok? Quem quer? Quem quer agarrar no tema agora? Boa tarde. Alfredo, agarra tu. Eu também, só para dizer inicialmente, que tenho esse desconforto também com a palavra, não é? Porque a palavra hoje em dia parece significar alguma coisa com a qual deixa confortável quem pode fazer tudo o que quiser e, portanto, não ser incomodado, pode pensar tudo o que quiser, pode propor tudo o que quiser sem ser incomodado, portanto, as pessoas que assim ficam confortáveis com a palavra tolerância, portanto, eu tenho rédea livre para ir e fazer o que eu quiser, onde eu quiser, mas deixa incomodados aquelas outras pessoas que procuram estruturar o seu pensamento e a sua vida à volta de princípios, de valores, e depois, naturalmente, há linhas vermelhas, não é? Pois. E a palavra tolerância hoje em dia, a maneira como ela é usada, por um lado parece que não queremos linhas vermelhas, tudo é possível para todos, mas depois toda a gente tem linhas vermelhas, só que a minha linha vermelha é melhor do que a tua. Há de haver uma altura em que nós achamos que há certas linhas vermelhas, que por causa do momento histórico que vivemos, da etapa civilizacional em que estamos, são linhas mais aceitáveis para uns e outras que são menos para outros. Mas isto coloca o debate num terreno muito envenenado, muito minado, digamos assim. É difícil depois podermos estar de igual para igual e confrontar os nossos pontos de vista, porque alguns são tidos logo como ofensivos. Portanto, isso diminui logo a possibilidade do debate e da aprendizagem mútua. E, portanto, também estou desconfortável com a palavra.
Mas a Célia foi ela, vamos revelar aqui o segredo, que queria muito falar sobre isto hoje, e portanto aguardamos aqui com expectativa. Eu acho que, boa tarde, primeiro que tudo, eu acho que arranjei assim um fogo para me queimar. Mas a verdade é que quando propus este tema para a nossa conversa de hoje, tal aconteceu por ser um assunto que regularmente me ocupa e eu percebo muito bem aquilo que o Alfredo acabou de dizer, porque sinto muitas vezes isso, ou seja, quando nós falamos sobre a temática da tolerância hoje em dia, são muito mais as questões que abrimos do que aquelas que fechamos, devido à sua complexidade. Mais uma vez, isto para salvaguardar a minha posição a quem nos estiver a ouvir. Não tenho de todo a pretensão de dar respostas, mas tenho pensado muito sobre estes assuntos, é verdade. E talvez o meu primeiro contributo vai no sentido de, na sequência daquilo que o Alfredo acabou de dizer. O conceito de tolerância, nos moldes em que o Brissos apresentou, não é? Portanto, que é o mais comum hoje em dia, quando falamos da palavra tolerância, é esse conceito que nos vem à cabeça. É um conceito que parte sempre do eu, seja do eu individual ou do eu coletivo. Ou seja, aquilo que nós vemos como a aceitação do outro não é definido em função dos outros, é de nós, da nossa posição, de quem nós somos. Seja eu, Célia, seja o grupo a que pertence e que eu acho que de alguma forma me identifica. E isto levanta, a meu ver, o maior problema, que é se a tolerância que eu acho que devo ter é definida a partir de mim, portanto, se eu é que sou o centro que define a tolerância, então haverá um conceito de tolerância diferente para cada indivíduo. E isto coloca-nos num terreno que já deu provas de ser muito desafiante, mas também muito perigoso, que é o do relativismo, não é? Porque lá está, aquilo que para mim, eu sinto isto constantemente, mesmo em termos da minha, não queria entrar ainda por aí, mas mesmo em termos da minha fé, eu sinto isto muitas vezes, que o meu grau de tolerância em relação a determinados assuntos é bastante diferente de do grau de muitos irmãos meus. E, no entanto, isso não me faz estar contra eles, significa apenas que, por algumas razões, a minha elasticidade é diferente, ou maior ou menor. Então, como é que ficamos? A cada um a sua sentença, como se diz na brincadeira, a cada um a sua psicologia. Pronto, cada um é tolerante no seu cantinho. Esta é, assim, a primeira coisa que me apetece dizer. Sim, talvez por isso é que a humanidade sentiu a obrigação ou sentiu a urgência de criar uma espécie de ética universal, princípios éticos universais, digamos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, os direitos da criança, etc. Alguns documentos que balizassem, digamos, aquilo que era aceitável, aquilo que não era aceitável. Porque, de facto, se formos por essa lógica que a Célia diz, cada um tem a sua ética, etc. Eu até vou mais longe, atrevo-me a ir mais longe, porque a questão da tolerância em relação à aceitação de uma realidade diferente, ou seja, de eu aceitar que em África as coisas são diferentes, que na Ásia há culturas diferentes que têm uma filosofias diferentes, etc. Isto, do ponto de vista intelectual, não é muito difícil de compreender. Quando vamos para a questão dos valores, pode haver aí já algumas dificuldades, não é? Por exemplo, eu estou-me a lembrar daquela velha história do missionário que vai para a África e que vai anunciar o Evangelho, evangelizar, e chega lá a uma determinada região, uma determinada tribo, em que a poligamia é uma prática comum.
E um homem tem 7 mulheres, agora o missionário diz, não, só pode ter uma. Então, quem são os 6 que se vão embora? Quer dizer, é complicado e mandar 6 embora não é destruir uma estrutura que já está, não vai trazer mais mal do que bem. Bom, agora, eu queria introduzir isto é uma coisa um bocado complicada, mas é assim, mesmo em matéria de valores, como é que eu, como cristão, por exemplo, tenho uma ética que é influenciada pela minha fé? Que direito é que eu tenho de impor a toda uma sociedade que não tem os mesmos valores de fé que eu tenho, que respeite a minha ética particular, não é? A minha ética da minha fé, que é daqueles que creem como eu creio. Mas como é que eu posso impor a toda uma sociedade que pensa de uma maneira diferente, que tem outro tipo de fé ou que não tem fé, como é que eu posso impor a minha ética? E isto levanta questões que eu acho que não estão ainda em cima da mesa hoje em dia. Porque aquilo que nós vemos é, nós temos determinados princípios, as tais linhas vermelhas, não é? E nós lutamos por elas e etc. Mas será que nós temos o direito de impor as nossas linhas vermelhas a toda uma sociedade que são de inspiração religiosa, de ética religiosa, a toda uma sociedade que não as tem? Eu não tenho resposta para isto, mas é uma coisa que me tenho confrontado, digamos, ultimamente. Portanto, mesmo em termos de valores, isto começa a ser a tolerância, quando passa da questão do reconhecimento da realidade, de outras realidades, para o território dos valores, para o terreno dos valores, torna-se mais séria. Por exemplo, eu trabalhei muito, eu fui professor de ética há muitos anos e eu trabalhava muito os conflitos de necessidades e os conflitos de valores. Os conflitos éticos, uns são de necessidades, outros são de valores. Os conflitos de necessidades são relativamente fáceis de resolver. Eu tenho esta necessidade, tu tens aquela necessidade, o outro tem aquela necessidade. Vamos negociar e vamos procurar encontrar formas de ir ao encontro das necessidades de cada um, nem que seja parcialmente. Isto é o que se faz. Mas quando se trata de conflitos de valores, aí a coisa é bem diferente, porque nós não negociamos valores. Temos dificuldade em negociar valores, não é? Não sei se vocês... como é que vocês sentem isto, não é? Porque a tolerância em relação a quê? Em relação a uma realidade é fácil perceber que na Índia fazem assim, noutros países distantes, noutra cultura fazem de outra maneira. Realidades que existem, aceitarmos intelectualmente que isso existe. Aceitarmos. É uma realidade. Agora, em termos de valores, é mais complicado, não é? Então vamos complicar ainda mais isto aqui, porque afinal Vamos. está a ser tão simples. E vamos lembrar-nos que, por exemplo, ao longo do século XX, a maior parte dos ditadores que governaram no mundo ocidental foi eleita democraticamente. Ou seja, a democracia, por definição, é o regime político que mais facilmente associamos à ideia de tolerância. E, portanto, a maior parte dos ditadores, de pessoas profundamente intolerantes e com um efeito terrível na história da humanidade que todos conhecemos, a maior parte foi eleita democraticamente. E a primeira coisa que fizeram, obviamente, foi acabar com quem pensava de forma diferente, não é? É o tal, há pouco falava com o Brices antes de começarmos, é o tal paradigma de que Karl Popper falava, não é? Que é a tolerância com os intolerantes leva inevitavelmente à destruição dos tolerantes. Como é que saímos disto? Eu, curiosamente, em relação às pessoas que pensam de forma diferente porque não têm a mesma fé que eu tenho, para mim não é complicado. Aliás, é uma coisa que eu penso muitas vezes. Eu nunca espero, pode-me custar, posso ficar triste, posso não concordar, mas eu nunca espero que uma pessoa que tenha uma fé, ou melhor, que não tenha fé nenhuma, por exemplo, veja as coisas da mesma forma que eu. Isso eu consigo gerir muito bem,
e mesmo que alguma vez isso se volte contra mim, se eu consigo explicar-me, a própria essência da minha fé permite-me lidar com isso. Eu tenho muito mais dificuldade em lidar com questões como as dos direitos humanos, por exemplo, não é? Ou coisas que estão muito próximas, coisas que estão aqui, olha, literalmente ao fundo da minha rua. Eu tenho um excelente relacionamento com a comunidade cigana local, aprendi a conhecer muita coisa que a maior parte das pessoas não conhece. No entanto, eu não posso tolerar algumas das práticas que levam a cabo, nomeadamente, em relação às mulheres. E para mim é sempre uma grande angústia lidar com isto, porque são pessoas com quem eu tenho um bom relacionamento, uma relação de respeito mútuo, de consideração, etc. Mas depois há ali a minha linha vermelha, não é? E como é que eu resolvo isto? Alfredo, arranja-me aqui uma solução para eu lidar com este assunto. Portanto, o meu livro vai sair daqui a algum tempo e, portanto, aconselho-vos a comprar. Não é? Não é? Isto era uma boa altura já para vender um livro aqui e começar a fazer dinheiro, mas de facto estamos como vocês próprios já têm vindo também a introduzir nesta conversa, estamos aqui perante uma conversa que parecia ser relativamente simples, devemos todos ser tolerantes, uma sociedade boa é uma sociedade que dá espaço a todos para serem o que quiserem, não te metas na vida do teu vizinho, não te metas nas suas escolhas, cada um tem as suas, estamos todos bem, portanto parece ser um valor universal e parece ser simples, mas isto também é uma aspirina para uma dor de cabeça, não resolve o problema que causa a dor de cabeça, não é? Portanto, nós podemos nos iludir que com a tolerância assim suave vivemos todos bem, mas depois na prática não é assim, começando nas nossas próprias casas, começando nas nossas comunidades e por aí fora, é um conceito que não nos serve, é um conceito que não nos leva muito longe, não nos ajuda a constituir uma comunidade, uma sociedade mais justa, mais coesa, não ajuda, porque essas vêm da confrontação das ideias, de uma confrontação saudável, vêm de procurarmos persuadir-nos uns aos outros daquilo que achamos melhor, até ao ponto em que alguém nos prova que se calhar não somos nós que temos a melhor ideia em cima da mesa, e portanto isso constrói. A ideia de que não, está tudo bem, tudo é aceitável, tudo se faz, serve para manter uma camada de mentira em cima de tudo aquilo que nós somos e vivemos. E é difícil escolher a confrontação, ninguém quer confrontar-se, e depois eu sinto, à medida que estamos a falar disto, também estamos a viver num contexto em que cada vez mais há uma polarização, em que as pessoas se colocam em posições diametralmente opostas e conflituosas. Portanto, por um lado parece que é giro ser tolerante, e tolerância é um valor absoluto, que na prática depois não é operativo, não faz grande diferença. Faz enquanto me permitirem a mim fazer tudo o que eu quero, não é? Quando me colocam dificuldades já não interessa. Do outro lado, nós vemos esta coisa que a sociedade também tem uma tendência para se extremar e para se colocar em polos e em setores que não comunicam, que se excluem mutuamente. Isto também levanta uma questão, não é? Exatamente se esta conversa de tolerância está a perder um pouco a sua razão de ser perante o contexto em que nos vamos entrando. Portanto, até agora só estamos a arranjar problemas, e a Célia bem disse que isto hoje era um ginásio do problema, estamos a criar todos os problemas possíveis e imaginários, portanto eu não tenho nenhuma solução até agora. Todavia, eu creio que a democracia é um sistema político que permite confrontar ideias num ambiente de tolerância, ou numa base de tolerância, no sentido de tolerância, de ser capacidade de escuta, de capacidade de ouvir o outro. Quando temos eleições numa democracia, cada partido tem o seu programa, tem as suas propostas, apresenta, o pessoal vota, quem ganha governa, a oposição opõe-se, etc. E quer dizer, e há ideias diferentes, mas vai-se coexistindo, não é? Portanto, a tolerância não é um mal em si mesmo, mas também não resolve todos os problemas, como é evidente. É preciso propostas, é preciso a confrontação de ideias e tudo isso. Está aqui a pensar
mesmo no exemplo, no nosso exemplo como cristãos de Jesus, o exemplo maior, né? Que ele era tolerante, mas não deixava de ser muito assertivo quando ele percebia que havia ali uma má intenção por trás, não é? Jesus foi tolerante com os estrangeiros, foi tolerante com os militares que estavam a ocupar o território, os militares romanos, os comandantes, o centurião, o coronel, e por aí fora, e os centuriões, os comandantes. Ele foi tolerante com as mulheres, ele foi tolerante com os leprosos, no sentido de ser aceitante, de aceitação. Mas depois, com os religiosos que vinham para ele digamos, com um estratagema desonesto, intelectualmente desonesto, ele aí não revelava muita tolerância, não é? Quando ele limpou o templo, não é? Os vendedores que estavam a fazer do templo em Jerusalém uma casa de comércio, ele também não foi muito tolerante, ele não chegou lá e não disse, olha e tal, eu acho que vocês, sim senhor, vocês têm direito de vender lá fora, mas aqui não é bom e tal. Não, ele puxou do azorrague e toca, não é? Portanto, claro que há momentos para tudo. Agora, quando nós falamos de tolerância no sentido do trato com outras pessoas, o trato do dia-a-dia, está mais do que provado que a tolerância fala-nos um pouco de flexibilidade, não é? Está associado a uma vida mais bem-sucedida. E está associado a um conceito que é o conceito de resiliência também, ao contrário do conceito de resistência. Resiliência, o material que é resiliente é um material que se adapta e depois volta outra vez. Quer dizer, que não parte pela pressão, mas que volta outra vez. Isto é um conceito da física, depois foi utilizado, aplicado à psicologia também. E, de certa forma, esta flexibilidade ou esta tolerância está ligada também a uma certa sabedoria de vida e à civilidade, portanto, ao bom trato, nós tratarmos lidarmos umas pessoas com outras. Mas eu tenho aqui um pequeno vídeo que eu vou-vos mostrar, toda a gente o viu, de certeza. Eu vou só aqui compartilhar a tela. Não é isto, só um momento. Aqui está. Portanto, vamos voltar aqui. Como é que eu... Ok. Já descompartilhei. Não está a compartilhar ainda. Ok. O que se passou foi que esta voluntária, esta miúda que é voluntária da Cruz Vermelha, deu água àquele rapaz, viu que ele estava extremamente abatido, a chorar, e ele estava a chorar porque ele pensava que o seu companheiro de viagem tinha morrido no mar. Não é? Foi o que lhe disseram, afinal acho que o companheiro não morreu, mas disseram-lhe, olha, o fulano que vinha contigo morreu, afogado. E ele estava desesperado. E ela deu-lhe água, pôs-lhe a mão assim em cima e ele agarrou-se a ela. E a rapariga foi completamente trucidada pelas redes sociais, insultada, completamente, a ponto de ter que desligar as redes sociais, desligar o telemóvel. E, portanto, um simples gesto de misericórdia, no fundo é isso que estamos a falar. E é curioso que Jesus falou em dar um copo de água a uma pessoa em necessidade. Não é? Foi o que ela fez. Um simples ato de misericórdia foi alvo de fúria de determinadas pessoas
que nunca são capazes de se pôr no lugar daqueles que estão a sofrer. Porque as pessoas que fazem isto são pessoas que não se colocam no lugar daquelas pessoas, não é? E isto faz-nos pensar que, se calhar, aquela rapariga depois teve o apoio da Cruz Vermelha espanhola, da Cruz Vermelha Internacional, do Crescente Vermelho, do governo, enfim, muitos apoios. Se calhar ela representou o melhor alguma coisa do melhor dos seres humanos, e os insultos que lhe fizeram representam alguma coisa do pior. E no fundo isto é o mundo em que nós vivemos, não é? E temos que conviver com isso, com certeza. Eu não sei como é que vocês viram este episódio, que foi muito falado esta semana. Eu acho que este episódio que o Brice acabou de lembrar confirma que a tolerância, tal como está a ser vivida pela maioria das pessoas atualmente, não conduz à construção, conduz à diluição de ideias. Ou seja, esta falsa tolerância, que é muito mais um deixa andar, mas um deixa andar que me sirva a mim, aos meus interesses individuais, exclusivos, egoístas, leva à diluição de ideias. Quando as ideias se diluem, quando o pensamento começa a ficar comprometido, o pior do ser humano vem ao de cima. O que vem é o... Desculpa, mas eu tenho que dizer, o que vem é o animal, é o pior da sobrevivência. E nós vemos isso aqui, ou seja, nós temos uma humanidade, não queria exagerar, mas temos uma humanidade a disparar, independentemente de qual seja o alvo, a disparar só por disparar, porque as pessoas estão tão centradas em si próprias que nem conseguem ver para além delas. Mas isto é perigoso. A ausência de pensamento, a ausência de ideias, a ausência de reflexão, de diálogo, é a pior coisa que pode acontecer ao ser humano. O que é básico vem ao de cima, e o que é básico por si só coloca-nos ao nível dos animais. E nem posso dizer isto, porque agora vêm os defensores dos animais a dizer não insultes os animais. Ou seja, nós estamos a ficar numa situação em que quem quer refletir, quem quer construir, quem quer progredir, quem quer exercer outra forma de tolerância, está a ser visto como uma ameaça, não é? E portanto, neste momento nós não podemos dizer nada, não é? Quer dizer, eu disse isto dos animais e fiquei logo aflita, não é? Não, é no sentido de bestialidade, pronto. A gente compreende. Penso que aqueles que nos estão a ouvir também compreendem o que é que queria dizer. Nós temos aqui um caso interessante que a Bíblia fala na Igreja Primitiva do Novo Testamento. Um caso podíamos chamar muitas coisas, mas podemos chamar também alguma intolerância, que é a primeira igreja gentílica que surge, portanto, fora de Israel, não é? Em Antioquia, da Síria, de onde sai Paulo e Barnabé, etc. E estava lá na sua vidinha, a igreja, os discípulos, tudo bem, e de repente vêm uns fulanos que vêm de Jerusalém, que são uns convertidos à fé cristã vindos do judaísmo, e vêm dizer ok, está tudo bem, o que Paulo diz, está tudo bem, mas vocês têm que guardar o sábado e têm que guardar a lei de Moisés e tudo isso. E criou uma certa conflito. Cá está o conflito, cá está a confrontação das ideias. Paulo e Barnabé opuseram-se. Mais tarde Paulo vai nas suas cartas, especialmente aos Gálatas, vai-se atirar com toda a força contra isso, a favor da liberdade cristã. E como não havia consenso, diz que houve uma grande contenda. A Bíblia diz que houve uma grande contenda na igreja em Antioquia. Portanto, o que é que eles pensaram? Olha, então alguns de vocês
que defendem essa posição, e alguns de nós defendemos esta posição. Vamos lá então a Jerusalém, onde estão os apóstolos que andaram com Jesus, e está o Tiago, mais velho e tal, e vamos ouvir o conselho deles. E assim aconteceu. E quando eles chegam cá abaixo, falaram uns, falaram outros, e continua a haver uma grande contenda em Jerusalém. E quando eles se calaram, é curioso que a Bíblia diz mesmo isso, quando eles se calaram, Tiago então tomou a palavra, e o que é que ele foi buscar? Foi buscar as Escrituras, foi buscar o livro do profeta Amós, para explicar que aquilo não era novidade nenhuma, que Deus queria estender a salvação aos gentios. E, portanto, que já estava escrito, digamos, nas entrelinhas no Antigo Testamento, os profetas já falaram disso, e, portanto, que não deviam se admirar que assim fosse. Ou seja, o testemunho de Pedro, que também tinha tido passagem entre os gentios e visto Deus trabalhar na vida deles e eles converterem-se à fé cristã, e a argumentação doutrinária, vamos dizer assim, dos judaizantes, digamos, provocaram contenda. Portanto, a experiência não é o suficiente e a argumentação também não. Mas depois Tiago foi buscar a palavra, invocou as Escrituras e depois aplicou-as e disse, olha, então vamos entrar aqui num consenso. Ele fez aqui uma concessão. Não é? Ele fez aqui uma concessão. Há pessoas que agarram em algumas coisas destas, que aparecem aqui e querem fazer disto doutrina. Mas para mim não tem nada a ver com doutrina. Isto tem a ver com os costumes, as tradições pagãs que os discípulos convertidos à fé cristã vindos dos cultos pagãos ainda não se tinham libertado. E, portanto, isso era um choque para os que tinham vindo do judaísmo, também se tinham, digamos, convertido à fé cristã, e esses dois grupos coexistiam na igreja, os judeus convertidos e os gentios convertidos, com culturas diferentes. E, portanto, havia choques. E o que o Tiago propõe, com bastante sabedoria, aliás, é que haja uma concessão. Então não vamos pôr mais carga nenhuma. Ele disse, aliás, vocês perturbaram. Vocês judaizantes perturbaram os irmãos, a igreja lá, com essas imposições. Mas pronto, como comer a carne sacrificada aos ídolos e a história do sangue e não sei o quê, como isto causa algum desconforto àqueles que vieram do judaísmo, então vamos escrever aos irmãos gentios e vamos pedir para eles se absterem destas coisas. Portanto, houve aqui um compromisso. Há aqui uma tolerância, um ato de tolerância. Ou seja, para que aquelas duas comunidades que integravam uma comunidade só, que era a igreja, pudessem coexistir numa altura em que a igreja ainda não... Os discípulos ainda não tinham percebido muito bem que a fé cristã era uma coisa diferente do judaísmo, e depois só um pouco mais tarde é que começou a trilhar o seu próprio caminho. Portanto, eu acho que a questão da sabedoria, a questão da flexibilidade, a questão de sermos capazes de fazer concessões naquilo que é lógico, que é admissível, não é? Acho que pode ser um caminho para ultrapassar estas, como diz aqui, estas contendas, estas pontos de vista diferentes entre as pessoas, atendendo a um valor mais alto. Claro que isto passa-se no âmbito religioso, mas porquê é que não se há de passar também fora desse âmbito? As pessoas conversarem, negociarem. Aliás, é aquilo que toda a política é uma negociação, constantemente, não é? Eu dou-te isto, dás-me aquilo, etc. O problema é quando isso começa a entrar em corrupção, em troca de favores, aí é que já começa a assumir outra dimensão. Mas o que é normal é, ok, nós temos esta proposta, nós cedemos aqui, vocês cedem ali, e vamos então encontrar um valor comum. Este esforço de encontrar um caminho comum para bem da comunidade, por um valor mais alto, eu penso que é através também da tolerância, mas também da confrontação de ideias. Porque se calhar se não tivesse havido aquela confrontação de ideias, tanto em Antioquia como depois em Jerusalém, entre os judaizantes e os que se lhes opunham, se calhar não tinha havido aquela solução, não é? Qual era a solução mais fácil? Era dividir a igreja de Antioquia, criava-se a igreja dos judaizantes e a igreja dos outros. Não é? Digo eu.
que é um caminho que foi seguido já muitas vezes na história, não é? Continua a ser quase diariamente por todo o mundo. É verdade. E de facto aí há um elemento interessante, os princípios que tu propuseste aqui desse episódio bíblico são princípios que devemos considerar e trabalhar mais, embora me pareça que é mais fácil trabalhar esses princípios quando existe uma submissão de ambos os lados a uma autoridade comum. Não é? A autoridade comum aqui poderia ser as Escrituras, pode ser, digamos, a fé em Deus, em colocar Jesus como, digamos, o ponto de referência do nosso argumento. Também pode ser a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Podemos encontrar em muitas destas situações uma autoridade sob a qual nós podemos dirimir os nossos argumentos. Mas eu penso que há um problema que vem de todos os lados, e eu acho que acontece também dentro do cristianismo, que é o problema de uma identidade mal desenvolvida. Eu penso que uma boa parte dos conflitos que as pessoas têm tem talvez menos a ver com as ideias e mais consigo próprios, quando são colocadas em causa, quando são contrariadas nas suas vontades. Há pouco tu referiste Jesus no templo. Houve ali uma manifestação de intolerância para com o abuso que a religião fazia das pessoas que procuravam pôr a sua fé na religião e viver uma vida de uma determinada maneira. Ele não foi intolerante com isso. A manipulação religiosa, o abuso das pessoas, a transformação da religião em negócio, Jesus não teve meias palavras. Ele foi o mais duro que ele poderia ter sido. E, no entanto, eu tenho falado muitas vezes desse episódio, em vários contextos culturais pelo mundo fora, porque é precisamente uma passagem, um texto bíblico que me diz muito, e eu tenho falado muitas vezes disso, e penso que o texto descreve que ele esteve ali, depois de observar aquela realidade, ele esteve ali um período e diz que fez um chicote, um azorrague. Fazer, ou seja, ele não pegou em alguma coisa porque se excitou de repente e reativamente pegou numa coisa. Não, ele estava a fazer um chicote. Eu não sei quanto tempo é que se leva a fazer um chicote. Não é? Provavelmente 5 minutos, 10, 15. Que ele estava muito bem a saber o que é que ele estava a fazer. Ele estava a pensar no que ia fazer com aquele chicote. E obviamente o texto não nos descreve que houve ali um castigo de ninguém em particular. Ele não bateu com o chicote a ninguém. Ele não era o propósito dele achincalhar, castigar, diminuir, fosse quem fosse. Mesmo os autores de uma coisa que ele considerava intolerável. Ele fez uma declaração de princípio sobre o que estava a acontecer e não devia acontecer, dando possibilidade às pessoas de repensarem a sua atividade e o seu percurso. Porquê é que Jesus tem isso? Ele tem uma das coisas que podemos ir buscar a Jesus, e é uma das razões porque eu decidi muito cedo na minha vida que ia atrás dele, e passaria o resto da minha vida a andar atrás dele pelo mundo fora. Ele tem uma coisa muito importante, ele tem um sentido fortíssimo de identidade, ele sabe quem é, não é ele que está a ser em causa. Jesus nunca se defende, e também nunca ataca o indivíduo A ou B, não o vemos a pegar no nome do X ou do Y para o diminuir. Ele ataca aquilo que está errado, que ele considera errado, e aquela linha vermelha que as pessoas não devem passar, mas sempre considerando que a pessoa pode repensar no assunto e pode ter um outro percurso. Eu acho que é esta capacidade de valorizar o outro, independentemente das ideias que o outro tenha, que sejam escandalosas para mim, totalmente inaceitáveis, conseguir ver o outro por trás delas, ter a capacidade de entender o outro no seu contexto e ir argumentando, porque muitas vezes os argumentos das pessoas, parece-me a mim, têm menos a ver com as suas convicções e mais com as suas inseguranças, ou com a sua necessidade de encontrar um chão qualquer. Sim. E, portanto, há aí trabalho para fazer. E quando nós muitas vezes nos dirigimos diretamente à condição da A, B ou C, tentando que eles estejam de acordo com as minhas, a pessoa passa a ser apenas um joguete nesse processo e não um intérprete importante. Não? É interessante, estás a dizer que Jesus tinha um grande... sabia quem era, e também gostava que os discípulos soubessem quem ele era. Por isso é que a certa altura ele perguntou: quem é que dizem, e vocês quem é que dizem que eu sou, não é?
É verdade. E nós temos muita esta ideia de. Acho que cá tem um ponto importante que é a questão de personalizar as questões, não é? Ou atacar pessoas. Por exemplo, se uma pessoa nos mente, a nossa tendência normal é dizer tu és um mentiroso. Ele pode não ser um mentiroso. Se calhar mentiu-nos aquela vez. Uma coisa é dizer tu és um mentiroso, outra coisa é dizer tu mentiste. Disseste-me isto que não corresponde à verdade. Okay? São coisas. Nós temos muito o hábito de colocar rótulos nas pessoas. E eu creio que outra coisa que falaste também que é muito importante é que são as inseguranças. Mesmo quando surgem os populismos, sejam de direita ou de esquerda, mas agora estão mais na moda os de direita, os extremismos políticos, o que é que os líderes populistas fazem? Exploram as inseguranças das pessoas. O medo de que as pessoas fiquem sem emprego, vem os imigrantes agora, esquecendo que a Europa precisa de não sei quantos milhões de imigrantes para manter a Europa a funcionar. E quem diz isto diz muitas outras coisas. Portanto, exploram as inseguranças das pessoas com um discurso facilitista, parece que é tudo muito simples, como que se eles não fazem é porque não querem, não é? Como se os problemas não fossem complexos, todos eles são complexos, normalmente, e portanto, e depois as pessoas acabam por ir atrás disso e depois dá naquelas desgraças que nós vemos. O que vale é que a história é feita aos esses e pronto, e vem e vão, e enfim, mas entretanto quem sofre essas situações é que, coitado, fica mal, não é? Mas, enfim, depois vêm outras pessoas e outras ideias, porque diz-se que a natureza tem horror ao vazio e, portanto, hão surgir sempre novas ideias. Aliás, nós estamos num tempo em que precisamos mesmo de, cada vez mais, os problemas são tão complexos no mundo que as pessoas que é preciso convocar quem pense, quem encontre soluções, quem imagine soluções em todas as áreas, em todas as áreas. Agora, isso não pode ser feito contra as pessoas ou diabolizando uma parte das pessoas para, como quem diz, eles é que são os maus, eles é que são os responsáveis, nós é que somos os bons, então vamos acabar com eles. E quando se acabar com eles, depois vai surgir outros que são os maus. Vamos acabar com eles também. E às duas depois não fica ninguém, não é? Não é assim, Célia? Pois, se calhar, um passo fundamental é deixarmos, é o nosso eu deixar de ser o centro do nosso pensamento. Tem mesmo que ser, senão... por tudo isso que acabaram de dizer, e pronto, e o Alfredo vai mesmo agora ter que escrever o tal livro, ou pelo menos um desdobrável, uma coisa qualquer. Eu estava-me a lembrar de uma coisa muito pequenina que aconteceu outro dia. Uma amiga minha mandou entregar-me meia dúzia de bolinhos. Pediu a uma outra que me trouxesse uns bolinhos. E eu vi os bolinhos, mas eu não sabia quem é que tinha feito. Não sabia se a pessoa tinha feito ou se tinha comprado e tinha decidido partilhar comigo. Então perguntei, foste tu que fizeste os bolos? E a pessoa respondeu, porquê? Não gostaste? E eu fiquei assim, ainda por cima ela é uma exímia cozinheira e doceira e tudo. Eu disse, mas eu só perguntei se tinha sido ela. A tal insegurança, o tal ter tudo tão centrado a partir de si, portanto, ela não me respondeu, ela reagiu. Pois. E nós encontramos esta forma de pensamento na nossa sociedade neste momento. Se queremos cultivar uma forma de tolerância que seja construtiva e que ajude a tornar este mundo em que vivemos melhor para todos, nós temos mesmo que nos tirar a nós do centro da discussão. Como cristãos, nós sabemos quem é que pomos no centro da discussão. Mas quem não é cristão também tem que pensar sobre estas coisas. Tem que decidir sobre estas coisas. Tem que dar opiniões. Tem que ser capaz de correr riscos de dizer coisas que
se calhar vão ser pouco populares, mas que também são o que irão permitir às outras pessoas pensar e mudar o pensamento. E temos que deixar de ser condescendentes, porque tal como acho que foi o Brices que disse logo no início, às vezes a nossa tolerância é um bocadinho condescendente, eu aceito as ideias dos outros, aceito a sua postura, mas porque no fundo eu sou um bocadinho melhor que eles, não é? Isso, pronto, vamos aqui adaptar a máxima do Orwell, todos os animais são iguais, mas eu sou mais igual do que os outros, não é? E não é isso que se procura aqui. Eu, para terminar, tenho mesmo que fazer aqui propaganda daquela adaptação que fiz do pensamento do autor do século XVII, Marco António de Dominis, porque de facto foi uma máxima que me tem ajudado ao longo dos anos, muitas vezes a criar estratégias para lidar com quem pensa de forma diferente da minha, e que é: tenho procurado ser firme no que é essencial, tolerante naquilo que é secundário e cultivar o amor em tudo. É uma postura que tem muito a ver com a minha personalidade, mas também tem, sobretudo, a ver com a minha postura como cristã, a minha visão do cristianismo. Há alturas em que a única coisa que nos sobra é o amor. Se eu puder fazer um parênteses rápido antes do Brices eventualmente concluir, nesta afirmação que tu fizeste, que é belíssima e acho que é um ponto de referência importante para estes tempos, ainda mais dos extremismos, da polarização, das inseguranças, porque até não sei se estamos a evoluir como sociedade, a construir seres humanos mais consolidados, mais seguros, mais conhecedores de si próprios, mais prontos, mais resilientes, como dizia há pouco o Brices, para todas as mudanças, a deslocação de pontos de referência permanente na nossa vida. Precisamos de pessoas que são resilientes e que conseguem viver nesse mar tumultuoso. Mas uma coisa que eu gosto também nessa citação que tu trouxeste, Célia, é que ela deixa espaço para sermos firmes, sermos tolerantes em relação a ideias, em relação a propostas, não apontando necessariamente para as pessoas, porque as pessoas que as propõem continuam a ser pessoas além da ideia, continuam a ter valor além daquele período e daquela proposta. E, portanto, sim, em relação às ideias, devemos dar-nos a todos o espaço de as aprofundarmos, de as esclarecermos, de lhes aumentarmos a capacidade, mas sempre tendo em conta que por trás das ideias estão pessoas e que há algo de mais sagrado do que aquela luta de argumentos. Há algo mais sagrado, há algo que permanece. Porque no final do dia, aqueles de nós que já fizemos umas décadas de caminho, também já evoluímos muito no nosso pensamento. Também já vimos alguns ismos que eram linhas vermelhas numa altura e que 10, 20 anos depois já não são. E, portanto, todas aquelas guerras que fizemos já não faziam sentido hoje. E porquê é que nós acabamos por nos incompatibilizar com pessoas? Porquê é que acabamos muitas vezes por magoar e excluir pessoas a propósito de uma defesa de uma ideia que afinal tem o seu espaço também de evolução e portanto eu gosto dessa proposição, pensando nas ideias e lembrando que por trás das ideias estão pessoas e que a firmeza e a tolerância com pessoas tem que ter outro tipo de abordagem que não seja de pôr um machado em cima de cada uma. Exato, eu estava-me aqui a lembrar que quando era psicoterapeuta, durante os anos que eu trabalhei, houve uma das coisas que eu aprendi desde o início, é um construto teórico que eu devia ter um olhar incondicional positivo sobre a pessoa que eu estava a acompanhar, um olhar incondicional positivo, ou seja, independentemente das ideias, das convicções da pessoa, está ali uma pessoa a precisar de ajuda e, portanto, eu tenho que me centrar naquela pessoa, mesmo que eu não concorde com as ideias, com os atos, tenho que me centrar naquela pessoa. Então não sou capaz de estar ao lado para ajudar, não é?
E também, quando eu tinha 20 anos, eu tinha poucas perguntas e muitas respostas. E até tinha respostas para perguntas que eu não precisava de fazer. A partir dos 40 anos começou a ser exatamente ao contrário. Comecei a ter muitas perguntas e poucas respostas. E continuo nessa linha. E não me dou mal, porque a vida ensina-nos que as coisas não são a preto e branco, portanto há ali muitos tons intermédios e, portanto, isso também leva a uma certa capacidade de ouvir o outro, capacidade de aceitar a diferença do outro, sem abdicar dos meus princípios e dos meus valores, também como cristão e como pessoa também. Mas é mesmo muito obrigado. Agradeço também às pessoas que nos seguiram e 2 a 15 dias, querendo Deus, estaremos aqui com outro tema, espero que menos complicado, ou então mais complicado ainda. Tudo bom, bom fim de semana, um abraço, até à próxima. Adeus, boa tarde. Tchau.